Você está no canal No Radar Vascaíno. Eu sou o Edinho RJ. E aí, minha gente, tudo bem? Tudo certinho? Juntos para mais um vídeo aqui no canal. E antes de mais nada, gostaria de pedir a você, caso ainda não seja inscrito aqui no canal, que assistam os vídeos e as lives. E gostando, comenta, compartilha, deixe seu like, se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Se você quiser ajudar o canal, você tem três opções. Seja membro a partir de R$ 2,99. Se você também quiser nos ajudar, você pode fazê-lo através de um Pix para noradarvascaíno@gmail.com. noradarvascaíno@gmail.com. E também tem o Valeu, esse coração que está aqui, é o Valeu. Você também pode contribuir com a gente, só você dar uma olhadinha. Segue também a gente nas redes sociais, no Instagram, @noradarvascaíno, e no Twitter, @radar_vascaíno. Olha, gente, tem um lance que não sai da minha cabeça. Foi o primeiro gol do Grêmio, um chute despretensioso do Biteco, né? Bileco, uma coisa assim. E o Quinteiros meteu a cabeça na bola e conseguiu, no mesmo lance, acertar, tanto com a cabeça como com a mão. Se não fosse gol contra, ou a bola não tivesse desviado nele e fosse gol, certamente o Rafael Claus daria pênalti. Mas o que deixou mais intrigado foi esse lance aqui bizarro do goleiro Thiago Rodrigues, que fez mais uma partida também razoável, defendendo algumas bolas difíceis, mas esse lance não tem explicação. Como é que ele caiu nessa bola? O que que fez ele cair? Porque você vê que ele se levanta e cai. Simplesmente ele parece que se joga para trás. Não dá para entender o que que aconteceu. O Vasco conseguiu bater o recorde. É a 7ª derrota consecutiva jogando fora de casa. E isso jamais aconteceu no Clube de Regatas Vasco da Gama. Se bem que agora o futebol não é mais do Clube de Regatas Vasco da Gama, e sim da Vasco da Gama SAF. E aí, meu amigo, a situação está começando a ficar enrolada. O Londrina venceu a sua partida, agora está a 1 ponto atrás do Vasco da Gama. Ontem, na live, nós fizemos uma simulação do Campeonato Brasileiro da Série B toda. E olha, na simulação a gente vai sofrer até o final. Se bem que no finalzinho a gente consegue o acesso, dependendo do jogo entre Londrina e Ituano, no qual, caso dê um empate, o Vasco estaria classificado já na última rodada. Agora vai depender tanto do Ituano como do Londrina e também dos outros resultados, né? Lógico que foi uma situação hipotética que a gente fez, mas é bom ficar de olho, porque o sofrimento não pode parar e ele vai até o final do campeonato, e era o que a gente temia. Ainda mais que o último jogo vai ser fora, contra o Ituano. Olha, vamos rezar para que as coisas deem certo, que o Vasco pegue agora aí um rumo, vença a partida do Náutico, consiga arrancar pelo menos um empate com o Cruzeiro, e aí vença o Londrina para a coisa dar uma acalmada e os outros resultados também ajudarem a gente na sequência do campeonato. Se não, meu amigo, vai ser corda no pescoço, água aqui no nariz até o final da Série B. O técnico Jorginho, em sua estreia, dos técnicos desse ano que estrearam, foi o único que perdeu, e ele concedeu uma coletiva ontem, após a partida, e começou respondendo o seguinte: o que o time conseguiu te entregar e não conseguiu te entregar neste primeiro jogo? A sensação que deu foi que no final do primeiro tempo, o time teve o seu melhor momento e não conseguiu voltar neste mesmo ritmo para a segunda etapa. Você concorda com essa análise? Não, eu só não concordo contigo que no segundo tempo a gente não voltou com o mesmo ritmo. No início ali. Só no iniciozinho. Assim como no final foi bom, eu acho que a gente teve um segundo tempo melhor do que o Grêmio. Não apenas... A questão da posse de bola é sempre questionável, né? A gente sabe que não adianta você ter uma posse de bola maior se você perde o jogo. Mas o mais importante para mim, né, eu falei com os jogadores, a gente sentir a dor da derrota, isso é muito importante.
não quero ver ninguém rindo, ninguém satisfeito. Não estamos assim, de jeito nenhum. Agora, não abaixa a cabeça, por quê? Porque a gente está no G4, a gente acredita muito também o fator casa, que a gente está fazendo um excelente trabalho, a gente precisa melhorar fora, principalmente na questão da atenção, porque nós tomamos 2 gols com falhas nossas, né? Mas eu, como treinador, eu assumo a responsabilidade. A partir de hoje, eu tenho que falar que a responsabilidade é minha como treinador. Eu falei para eles, façam aquilo que realmente a gente está trabalhando. Foi terça, quarta, quinta, sexta e sábado, foram 5 dias de trabalho, que a gente conversou bastante, né? Vimos vídeos, conversei com muitos jogadores individualmente para que a gente pudesse melhorar cada vez mais. E a gente vai estar tratando naturalmente, internamente, as questões das falhas que aconteceram, porque são coisas que acontecem no jogo que não podem acontecer normalmente, principalmente contra um adversário com um potencial tão grande quanto o Grêmio. Em relação ao time, o que ele entregou em campo? Então, a gente, para minha felicidade, um lateral faz um gol, né, um golaço, né, num momento como aquele ali, nosso lateral, né, o Léo fez um belo gol, e a gente começou muito bem, muito atento, essa era a nossa preocupação, mas tomamos 2 gols muito rápidos que não poderiam acontecer, mas é uma questão da gente trabalhar, da gente conversar, da gente organizar para que isso não aconteça mais. Só achei que a gente estava literalmente com a marcação um pouco distante, fiquei realmente preocupado com essa situação. Falei com a nossa segunda linha de marcação, que começa pelo lado direito ali com o Marlon, aí vem Yuri, Andrei e Alex, de que a gente precisava descer rapidamente essa segunda linha de marcação, porque eles jogam muito entre linhas, e foi o que aconteceu quando o Campaz saiu. O Tassiano entrou fazendo um movimento que dificultava muito, sempre nas costas da nossa segunda linha de marcação, e eu até chamei, né, a atenção do Andrei e do Yuri, que eles tinham que acompanhar, não poderia deixar aquele momento ali para os zagueiros. Então, achei que a gente deu muito espaço para o Grêmio. Todas as vezes que a gente estava mantendo a posse de bola, a equipe cresceu bastante no jogo, né, e foi isso que aconteceu no finalzinho do primeiro tempo, né, lá nos últimos 10 minutos a gente teve um controle melhor. Então é isso. O que me deixa a certeza é de que a gente fez um bom jogo. Poderia ter sido melhor, com certeza, os erros poderiam ter sido evitados, mas a gente está no G4, a gente vai jogar em casa, é importante a gente fazer o dever de casa, sabe o quanto é difícil, não tem facilidade, Náutico estando na zona de rebaixamento, a gente sabe que cada jogo é uma história diferente, então o mais importante é que a gente entenda que a gente melhorou. Eu vi e observei muito mais os últimos 3 jogos do Vasco. E eu vi que não foi, mesmo ganhando, a gente não conseguiu ter um bom desempenho. E hoje nós tivemos um bom desempenho, porque jogamos contra uma grande equipe também. Então, só que contra uma grande equipe você não pode ter falhas como aconteceu. Mas é algo para eu corrigir, para acreditar, deixar o grupo realmente assim de que é possível nós alcançarmos o nosso objetivo. Agora, na sequência, ele vai responder o seguinte: Jorginho, o Vasco ainda tem 9 jogos nesta Série B. São 5 em casa e 4 fora. Por que o Vasco tem tanta dificuldade de jogar fora de casa? É muito difícil de falar porque eu acabei de chegar, né? Eu joguei contra uma grande equipe que é o Grêmio, né? Jogadores, com certeza, muitos jogadores, tanto do nosso quanto deles, jogadores a nível de Série A. Então, fica muito difícil. O que a gente percebe que a gente não pode, de forma nenhuma, perder o controle diante de uma adversidade. É fundamental você manter o equilíbrio diante de uma adversidade. Então, quando a gente está falhando, ou quando a gente normalmente sai atrás, a gente não consegue uma virada. E eu quero lembrar uma coisa muito importante: o Vasco é o time da virada. Então, a gente precisa quebrar essa sequência. É difícil, mas é possível nós quebrarmos essa sequência de derrotas. E com certeza espero que a gente faça um grande trabalho em casa contra o Náutico primeiro. Como fazer esses jogadores acreditarem que é possível essa classificação nesta reta final? Você vai tentar mexer com o mental dessa equipe para não perderem o foco? A parte psicológica é fundamental. Um jogador que tem um equilíbrio grande, ele consegue, como eu acabei de falar, superar as adversidades.
Agora, não é só isso, não é uma questão de vamos lá, temos que ganhar e tal, não é assim. A gente precisa se organizar e a gente sabe que alguns erros precisam ser realmente assim, cancelados para que a gente não sofra. Exatamente. Eu acho que o lado emocional é fundamental, é importante a gente trabalhar, que são jogos decisivos, são 9 jogos decisivos, mas é muito importante a gente se manter equilibrado e se manter organizado taticamente. A gente não pode, né, eu fiquei bem preocupado porque o Yuri veio tomar uma água, eu falei, volta logo, porque o Nenê estava na bola, o Léo estava na bola, e a gente acabou que o Yuri é o último homem, né? Então talvez aquele momento ali, nessa distração de vir tomar uma água ali, não que seja culpa de alguém, né? Se tem alguém responsável sou eu, mas nesse momento a gente saber que, né, tem que esperar a equipe se recompor, a equipe se organizar. Então são coisas que a gente pode, com certeza, mostrando vídeos, conversando, chamando atenção, a gente pode ter uma melhora, com certeza, sensível, que a gente alcance o nosso objetivo. Você entrou com uma formação que tinha 3 jogadores mais pesados, Alex Teixeira, o Raniel e o Nenê. A entrada de Figueiredo, Bruno Tubarão deixaram o time mais leve. Com o retorno do Ignaldo, há a possibilidade de uma formação mais leve contra o Náutico? Possibilidade sempre existe. A gente não pode se fechar diante de uma escalação, diante de uma definição de uma equipe. A gente tem que estar sempre aberto e foi o que aconteceu. A gente percebeu que a gente precisava de velocidade pelos lados e força também. Então a gente colocou o Tubarão e colocou o Figueiredo. A gente acabou trocando porque o Tubarão ele é mais forte pelo lado direito do que pelo lado esquerdo. E as coisas começaram a acontecer, né? E inclusive, quer dizer, eu fiz uma substituição que normalmente eu não faço, sem treinar. Mas a gente não treinou o Figueiredo de lateral direito, mas eu já achei a necessidade, eu não queria tirar o Juninho de dentro, para botar ele como lateral direito, então trouxe o Figueiredo para colocar mais força ainda com o Palácio. Foi um pouquinho tarde, né? Já estava faltando ali, mais ou menos, já estava quase 42, ainda teve mais 6 minutos ali, ainda teve 9 minutos de jogo, que eu acho que o Klaus também poderia ter dado mais um, porque eles retardaram bastante, os ganduras acabaram não repondo a bola no momento certo. Então, a gente tem que estar sempre aberto para aquilo que é melhor para o time, para aquele momento. Então, em relação a qualquer nível de substituição, só quero dizer que, mesmo como você diz assim, são jogadores que não são tão velozes, o Raniel fez uma grande partida, ao meu ver, né? Eu acho que se alguém discorda, eu vou ser veementemente contra, porque ele fez uma boa partida, ele conseguiu sustentar muito bem ali, ele conseguiu ganhar duelos importantes, mas chegou no momento que ele acabou cansando e a gente justamente fez a troca, assim como foi com o Alex. Não tiramos o Nenê porque ele estava muito bem no jogo, era um jogador que estava quase decidindo o jogo e por pouco, né? Foram 2 lances importantes, uma falta e uma finalização, que para mim, o Breno foi um dos jogadores fundamentais desse jogo, o goleiro deles, realmente teve uma participação excepcional, conseguindo tirar 2 gols quase feitos nossos. Então, a gente saber trabalhar, não adianta a gente achar culpado. Culpado sempre vai ser o treinador, bota toda a carga para cima de mim sem problema nenhum. Se tiver que mudar, eu não tenho medo nenhum, eu já mudei vários jogadores, inclusive no primeiro tempo. Se tiver que tirar um jogador, a coisa não está acontecendo. Se tiver realmente mal e prejudicando a equipe, a gente tira inclusive no primeiro tempo, porque a gente, nesse momento aqui, a gente tem que pensar no Vasco. Não dá para pensar exclusivamente ou individualmente num atleta. E para finalizar a coletiva, a pergunta foi a seguinte: você disse que cada jogo é uma história e hoje o jogo pendeu para o lado do Renato Gaúcho. Como foi o reencontro de vocês? Não tenha dúvida que a torcida sempre, né, tem um papel importantíssimo. Isso acontece lá em São Januário, todos que vão lá, eles sentem essa pressão, mas a gente como atleta, a gente precisa, principalmente os mais experientes, não podem sentir tanto esse peso, né? Reencontrar o Renato é sempre muito bom, porque é um cara, além de ter sido um grande jogador, é um cara, uma figura com um coração maravilhoso, uma pessoa que eu sei da história dele, o quanto ele ajudou família, amigos e tanta gente que está em volta dele. E é um cara extremamente querido por todos, né? Haja ver que ele conseguiu mudar o ambiente aqui como estava, ele consegue realmente fazer isso porque é muito natural dele. Ele é esse cara que consegue agregar com facilidade, isso era como atleta e agora como treinador. Lamento a gente ter perdido, né? Eu falei para ele até brincando lá, inclusive para todos ali do Grêmio, alguns que a gente conhece, né, diretor executivo, que o ideal seria um empatezinho, né? Já que os dois
querem subir, né? Então hoje um empatezinho seria muito bom. Naturalmente para eles não seria excelente, porque estão jogando em casa, mas é sempre bom reencontrar o Renato, sempre um papo muito bom, um alto astral lá em cima. E lamento naturalmente a gente ter perdido. Parabenizo ele, né, pelo trabalho feito. Eu tenho certeza que ele vai levar o Grêmio à Série A, assim como eu vou levar também o Vasco à Série A. E aí, meus amigos, diante de tudo que você ouviu aí do Jorginho, eu gostaria que você deixasse aí seu comentário em relação a essas falas dele. Você concorda? Você acha que o Vasco mereceu pelo menos um empate? Eu, particularmente, acho que o Vasco teve chance de empatar o jogo, sim. O Nenê fez o goleiro lá do Grêmio, né, fazer uma defesa dificílima no primeiro tempo. A bola na trave, a cobrança de falta no final do primeiro tempo também foi um pecado. E o Andrei também cabeceando aquela bola, que ele fez uma defesa espetacular. Do outro lado, o Thiago Rodrigues, apesar da falha, no meu modo de ver, nesse gol contra do Quinteiro, ele também fez umas boas defesas aí e segurou esse 2-1. Agora cabe ao Vasco fazer o dever de casa, vencer o Náutico, para que a gente não fique no sufoco, porque se esse time sair do G4 agora na reta final, meu amigo, vai ser um Deus nos acuda para voltar. Isso você pode ter certeza e me cobrar. Bem, minha gente, esse era o assunto que eu gostaria de abordar agora, e no Radar Vascaíno volta logo mais entre 4h30 e 6h30, de repente com algum vídeo ou até mesmo apareça aí numa live, vamos ver, tá bom? Um forte abraço para você. E lembrando que logo mais às 22 horas a gente tem a nossa live, que hoje começa às 10 da noite. A gente se vê por aí. Valeu!